durante a faculdade, então foi leve? Foi notas, tranquilo? Melhor da turma? Não cheguei a ser o melhor da turma por esse início, né? Ah, tá. Tive um final, assim, onde de fato eu me dediquei. Não cheguei a ser o primeiro da turma lá, mas era um dos que estavam entre os melhores lá, Sim. né? Os professores gostavam e tal. E é interessante, eu tive um professor na Unisul para ver os exemplos, de novo isso, né? E aquilo, as palavras que ele me passou aquela vez, né? Que ele me disse, numa certa oportunidade, ficaram comigo, reverberaram durante todo o caminho, né? Eu estava lá, eu ainda lembro, era uma aula de Direito Administrativo 2. Né? Tu vai saber, colega, advogado, tudo, foi meu professor. E aí ele, na aula, ele fez uma pergunta, daquelas assim, sabe aquela pergunta que dá aquele silêncio na sala? E eu naquela semana tinha estudado o tema, era um negócio de servidor público, que envolvia os princípios e tal, da administração pública. E aí eu respondi, né? Eu respondi a ele, e aí eu vi que ele me olhou assim, né? Me notou ali e tal. Tá, respondi, passou, né? E aí no intervalo da aula, ele veio falar comigo. Aí ele perguntou, tá, mas o que tu estás fazendo, né? E tal. E eu, à época, era bancário. Porque quando eu estava para terminar a faculdade, eu fui fazer meu primeiro concurso público, ainda de ensino médio, né, pro antigo Banco do Estado de Santa Catarina. Então, eu já fui bancário, né? Aqueles que estão nessa luta, não é impeditivo, né? Claro. Mas eu me lembro que quando eu passei naquele concurso, ali também eu sabia que o meu caminho ia ser mais difícil do que aquele que não trabalhasse, né? É uma questão lógica. Eu teria menos tempo, mas eu tinha dentro de mim, eu não vou desistir. E aí, tá, ele chegou no intervalo, falou para mim, não para, continua estudando. Tu tens pensamento jurídico, tu consegues raciocinar com as leis e tal. E aquilo me marcou durante toda a trajetória. Nossa. Sabe? Uma palavra, né? Um estímulo. De vez em quando eu recordava daquilo. Era um estímulo para seguir estudando e tal. E o fato interessante foi que eu contava essa história depois que eu passei no concurso. Daí passei no concurso, fiz a prova oral, tal, passei no concurso. Daí peguei minha família, vamos pro... Tem um hotel de águas termais aqui, o Plaza ali, né? E aí vamos pro hotel, vamos relaxar e tal, né? Agora passou, agora preciso de né? Passa toda aquela pressão e tal. E contava essa história para minha esposa no hotel, e quem estava hospedado? O mesmo professor. Que era a oportunidade de eu chegar para ele e falar, deu certo. Agradecer. Deu certo, tá aqui, eu vim aqui para comemorar a minha aprovação. Ele ficou feliz da vida, né? Nos abraçamos, conversamos. Falou. Cheguei, eu fui atrás dele, Claro. Porque era um sinal claro, né? De que eu tinha que retribuir, né? Aquele bem que ele tinha me feito. Então, são coisas que a vida vai se apresentando pra gente, né? Não, e que legal, assim, ó, o ato de, não sei nem como classifica, simplicidade, humildade, de chegar assim, ó, olha, porque chegou num patamar alto, que não é um concurso fácil, e chegar para a pessoa e falar assim, ó, olha como as tuas palavras impactaram na minha vida. Não sei se foram fundamentais, mas tem uma relevância muito grande. Muito obrigado. E isso aí, essa fala do doutor é interessante até para a gente ter cuidado, né? Redobrar, assim, cuidado com o que fala. Às vezes a gente tá com a cabeça mais quente, fala uma coisa que não era o que queria falar e pode impactar na pessoa de um jeito que trava a pessoa e ela não vai mais por aquilo, né? E é muito interessante, né? E às vezes é difícil a gente elogiar ou reconhecer que a pessoa é boa, né? Que a pessoa tem um futuro, né? Muito legal isso aí.